Eita, consegui chegar aqui. Boa noite. Boa noite não, bom dia, né? Porque já é meia-noite e pouquinho. Mas eu consegui chegar aqui para gravar esse vídeo para vocês. Hoje nós vamos falar, dar início, né, ao livro do profeta Naum. E eu gostaria de lembrar vocês que é um profeta, que o livro dele é pequeno, só tem um e dois, capítulo um e capítulo 2. E é muito rápido a história do profeta Nainha. Ah, não, vai até o capítulo 3, tá, gente? Desculpa. É 1, 2 e 3, tá? É muito rápido a história do profeta Naum, mas dentro desses dois capítulos, desses três no caso, né? Porque é bem divididinho, fala-se muito pouco do profeta Naim, mas conta uma história muito interessante. Mas antes, gostaria muito que você se inscrevesse no canal, tá bom? Aperte aí na palavrinha inscrever, no sininho e na palavrinha todas. Vem comigo aqui, vem comigo para você conseguir entender a história do profeta Naum, né? Nós estamos vindo desde lá de Gênesis, fazendo um estudo todo do Antigo Testamento, para a gente seguir para o Novo Testamento. Vai ser ótimo, nós vamos começar aí uma história nova no Novo Testamento, não é mesmo? Então, vamos terminar aqui primeiro, falando sobre cada profeta, né? Que a gente vem desde lá do início, e hoje nós vamos falar aqui do profeta Naum. Então, você não se esqueça de se inscrever no canal, seja muito bem-vindo, você novo e nova que está chegando aí, que Deus te abençoe a vocês grandemente e que vocês gostem aqui desse trabalho tão lindo assim que Deus colocou aqui no meu coração para me transmitir para vocês, que é uma coisa assim muito divina, né, que Deus faz com a gente. Não é que a gente queira, né? Mas quando Deus coloca algo no coração, se você não cumprir, você fica aflita, né? E aí Deus fica lá, vai, faça o que eu te mandei. E a gente tem que cumprir a ordem, não é mesmo? Eu gosto muito de obedecer, eu sempre fui muito obediente, né? Mesmo na minha vida física, quando eu era menina, né? Eu obedecia muito os meus pais e, e nunca fui assim criança rebelde, não, tá? Até a adolescência e depois foi indo, a gente vai tomando o rumo da nossa vida, né? Porque a gente vai ficando de mais idade, né? E aí as coisas vão acontecendo, mas eu sempre fui muito obediente. E eu quero obedecer a ordem do nosso Senhor, né? Que Ele vem me dando, ó, isso, ó. Mas eu só fui tomar consciência depois de uma certa idade que a gente vai tomando consciência das coisas, não é mesmo? A gente, quando é mais novo, a gente não entende. Nós não entendemos muita coisa, só vamos entender depois. Mas Deus, Ele é tão misericordioso, tão bondoso, que Ele faz tudo para que seja de melhor na nossa vida. E aí você vai aprendendo, né? Tá coçando aqui, não repare se estiver vermelhinho não, gente, é porque eu tava coçando, tá? Então, a gente vai aprendendo, né? E vai vivendo a vida. Então, seja muito bem-vindo, você novo e você nova. Aí o Anderson que chegou aqui para se inscreveu aí no canal. Muito obrigada, Anderson. Que Deus te abençoe grandemente. Convide mais uma pessoa para participar do nosso canal. Espero que você esteja gostando desse trabalho aqui que Deus me deu e que você prossiga aqui no entendimento, para refletir também, né? Pensar quanto Deus é bom, quantas coisas boas Ele faz na nossa vida e que às vezes nós não damos muito valor. Então, para que a gente venha a ser valorizado, é necessário que você valorize a Deus para que Deus possa te valorizar, né? Deus sempre valoriza os seus filhos, Ele sempre valorizou os seus filhos. Só que nós, como filhos, devemos valorizar esse Deus, né? Que tudo faz pela gente, não é mesmo? Então vamos aqui, ó. Muito obrigada, que Deus te abençoe grandemente e seja muito bem-vindo, né? Nós aqui que já estamos aqui, algumas pessoas que já estão comigo há algum tempo, estamos aqui te parabenizando por você estar aqui, ter
resolvido entrar para esse grupo de pessoas aqui interessadas a conhecer um pouco mais e refletir mais sobre os acontecimentos passados, para que a gente venha trazer aquilo que foi do passado para os nossos dias e pensar, não, não é desse jeito, é desse, vou seguir nessa direção, tá bom? Então vamos lá. Eu vou então dar continuidade ao estudo. Você que se inscreveu aí, apertou na palavra inscrever? Apertou? Procurou aí meu nome, Elizabeth Guilhermino. Então, Elizabeth Guilhermino, aí você vai na lupinha, né? Aí, escreve lá, Elizabeth Guilhermino, com Z e T-E, tá? Guilhermino. Aí, depois que você escrever, você vai aparecer a minha imagem, você vai me ver, aí você aperta na palavrinha inscrever, no sininho, na palavrinha todas, prontinho. É rapidinho e não demora nada, tá bom? Você também não paga nada por isso não, tá bom? E não esqueça de dar o seu like aí na mãozinha, ó. Toda vez que você dá um like, você tá mostrando pro nosso canal que você gosta do que eu trago aqui, tá bom? Toda vez que você der um like, você vai mostrar pro canal que você gosta do que eu trago. E aí, o canal vai levar essa mensagem também para outras pessoas. E assim você tá sendo também um evangelizador, assim como eu. Eu sou evangelizadora. Então, eu levo a palavra do Senhor, levo sempre uma palavra amiga para alguém, e esse alguém leva essa mesma palavra amiga para outra pessoa, e aí nós vamos angariando pessoas para o reino dos céus, né? Para estar na presença do Pai. Então vamos lá, eu vou ler aqui quanto ao livro do profeta Naum, e depois eu venho com a explicação, tá bom? Preste atenção. No versículo de número 1 fala assim: Peso de Nínive, livro da visão de Naum, o Eucocita. A palavra que é Eucocita aqui está se referindo ao profeta Naum, né? Aqui está falando que ele né? A palavra Eucocita se refere ao profeta Naum, que quando diz assim, o Senhor é Deus zeloso e vingador, o Senhor é vingador e cheio de furor, e o Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Peraí, mas não é isso que eu queria dizer. Aqui no caso, a palavra Eucocita está querendo falar está se referindo ao profeta Naum, mas está dizendo que, querendo mostrar qual a origem dele, né? Da onde que ele veio. E aí nós vamos saber disso daqui a pouquinho. Eu vou dizer para vocês da onde ele veio, qual foi e por que que ele foi instituído o profeta para fazer profetizar algo em Nínive também. Você vai entender. Assim como Jonas, Deus instituiu ele, né? Orientou ele que ele fosse para Nínive. Mas eu vou contar isso para você. Vamos ler aqui primeiro para você entender melhor. E aí diz assim: o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder. E ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. As nuvens são o pó de seus pés. E aqui no versículo 4 fala assim: ele repreende o mar e o faz secar, e esgota todos os rios, desfalecem Baçã. Baçã aqui se refere a uma planície, tá? Tá falando sobre uma planície. Fala assim, desfalecem Baçã e o camelo. O Carmelo. Desfalecem Baçã e o Carmelo, e a flor do Líbano murcha. Gente, tem hora que eu embolo um pouco as palavras, mas não repare. Eu volto atrás e trago a palavra correta para vocês. Então, aqui, a palavra Baçã e o Carmelo
está se referindo a uma planície, ou seja, a um campo fértil, um lugar que era plano, mas era fértil, tá? Que fala, e a flor do Líbano murcha, né? Aí diz assim no versículo 5: os montes tremem perante ele, e os outeiros quer dizer monte, tá? E os outeiros se derretem, e a terra se levanta na sua presença, e o mundo e todos os que nele habitam. Quem parará diante do seu furor e quem persistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera, que significa cólera, significa irritação, né? A pessoa fica irritada, fica nervosa, fica irada. Então, a sua cólera se derramou como um fogo e as rochas foram por ele derrubadas. O Senhor é bom, ele serve de fortaleza no dia da angústia. Angústia, o que a gente chama de angústia? A pessoa angustiada, ela está com o quê? Ela está com mudança de humor, né? O humor dela muda, ela está angustiada. Se ela está feliz, ela está agoniada, ela está angustiada, ela se torna uma pessoa triste, porque ela está angustiada devido a algum acontecimento. E aí diz assim, ó, e conhece os que confiam nele. Então, o Senhor é bom, ele serve de fortaleza no dia da angústia. Ele é bom para qualquer pessoa. Se uma pessoa está angustiada, ele dá força para aquela pessoa. Ele conhece os que confiam nele. Ele sabe que aquela pessoa confia nele, embora esteja angustiada. Então, ele vai para aquela pessoa e transmite força para aquela pessoa. Você entende? Para aquela pessoa mudar o humor dela, sair daquela angústia. Se está triste, voltar a ser alegre. Tá bom? E aí diz assim, e com uma inundação transbordante acabará de uma vez com o seu lugar, e as trevas perseguirão os seus inimigos. Que pensas vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por duas vezes a angústia. Então Deus não deixa que a pessoa entristeça mais de duas vezes, né? Porque ainda que eles se entrelacem como os espinhos e se saturem de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como a palha seca. De ti saiu um que maquinou o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Aqui, quando fala conselheiro vil, a palavra vil aqui está falando que é uma pessoa perversa, tá? Então, assim diz o Senhor: por mais seguro que esteja e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e ele passará. Eu te afligir, mas não te afligirei mais. Então, aqui a pessoa, quando está falando nessa pessoa vil, está falando de que é é, uma pessoa má, uma pessoa que carrega opressão, que carrega vícios, que tem vícios ou que tem dívidas, ou qualquer tipo de coisa assim. Mas é mais referente não ao julgo do que ao vil, na verdade. Na verdade, o vil é aquele que é uma pessoa que é má, que é um má conselheiro. E a opressão aqui, a opressão aqui nesse caso, quando fala opressão, está se falando de um julgo. Você entende? Tô lendo aqui na Bíblia, gente, olha. Vou mostrar aqui para você. Tô com a Bíblia aqui na minha mão, tá vendo? Desculpa, quase caiu aqui a câmera. Mas é assim mesmo. E aí, diz assim, mas agora quebrarei o seu jugo de sobre ti e romperei os teus laços. Contra ti, porém, o Senhor deu ordem que não haja mais que não haja mais linhagem do teu nome. Da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Ali farei o teu sepulcro, porque és vil. Pode ser a palavra vil aqui, também pode ser, aqui nesse caso, quando ele está falando ali farei teu sepulcro, né? Ele pode estar usando, porque és vil, pode estar usando, vendo que essa pessoa também, aqui depende muito da frase, tá? Aqui está falando que pode ser uma pessoa humilde, né? Porque és humilde, né? Então, porque és vil. Eis sobre os montes
os pés dos que traz as boas novas, do que anuncia a paz. Celebra a tua festa, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o ímpio não tornará mais a passar por ti. Ele é inteiramente exterminado. Então aí veio o destruidor, subiu contra ti, guarda tua fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, reforça muito o teu poder, porque o Senhor restaurará a excelência de Jacó como a excelência de Israel, porque os saqueadores os despojarão e destruirão os seus ramos. Destruirão não, destruíram. E aí, eu tô já no capítulo de número 2, tá, gente? E aí fala sobre os escudos dos seus fortes, que serão vermelhos, e os homens valorosos estarão vestidos de escarlate, e os carros como tochas flamejantes no dia da sua preparação, e os ciprestes serão terrivelmente abalados. Aí no versículo 4 vem falando sobre os carros que correrão furiosamente nas ruas, e haverá colisão, né, um contra o outro, nos largos caminhos. Então, haverá colisão de carros, né? Aqui no versículo 4. E aí diz também no versículo 5 que ele se lembrará dos seus valentes, eles, porém, tropeçarão nas suas marchas. Apressar-se-ão para chegar ao seu muro quando o amparo for preparado. Vamos pular aqui para o versículo de número 9, que diz assim: saqueai a prata, saqueai o ouro, porque não tem fim as provisões, riquezas há de todo o gênero de bens desejáveis. Vira a sua folha aí, vamos lá no versículo, deixa eu abrir aqui direitinho. Vamos lá no versículo de número 13, que fala assim: eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e queimarei na fumaça os teus carros, e a espada devorará os teus leõezinhos, e arrancarei da terra a tua presa, e não se ouvirá mais a voz dos teus mensageiros. Não, aí, lá no capítulo de número 3, que é sequencial aqui no 2, vai falar sobre a destruição de Nínive, né? Que ela estava toda cheia de mentiras e de rapinas, não se apartava dela o roubo. Então, o povo de Nínive era um povo que mentia, desejava mal aos outros e fazia coisas que não era bacana aos olhos de Deus. Dá para você entender, né? E Nínive, ela se tornou então uma cidade inimiga para Deus. Deus não aceitava aquilo, né? Porque eles estavam mergulhados em muitas mentiras, em muitas violências, em muitas imoralidades, muitas coisas, e era um povo que xingava muito, né? Não tinha respeito uns com os outros. Então, vamos para a explicação. Tá bom? Eu vou ser bem sucinta, porque o tempo corre, não é mesmo? Então, veja bem, o livro do profeta Naum, ele vem falando que sobre fala sobre Eucocita. Eucocita, a palavra Eucocita, refere-se ao profeta Naum, né? E o profeta Naum, ele nasceu no lugar chamado Elcos, não, Eliós ou Elcos, peraí. Não, ele nasceu num local chamado Eliós, que era um lugarejo lá em Israel, um lugar lá. Então, o profeta Naum, ele foi levado por Deus, né, para profetizar, assim como Miqueias, né, profeta Miqueias, que nós lemos na outra passagem, e tantos outros profetas. Ele foi levado para profetizar também contra a Assíria. Só que na Assíria tinha, tinha uma pequena cidade chamada Nínive, uma pequena, não pequena que eu quero dizer, mas era uma cidade forte, né? Que chamada Nínive. Lá vivia um povo bem, né? Mas o povo era um povo iníquo, era um povo que
só faziam coisas desagradáveis, mentirosos, brigões, né? Eram pessoas que não respeitavam um ao outro, né? Xingavam muitos palavrões e era um povo que Deus não gostava e eles não sentiam prazer de estar na presença do Pai, na presença de Deus. Então Deus estava vendo que aquele povo estava terrível. E aí Deus então enviou o profeta Jonas, lembra? Enviou o profeta Jonas para profetizar naquele local, pregar a palavra, né? Falar, buscar ali o arrependimento daquele povo, para que o povo se arrependesse. Vocês lembram da história? E tudo que aconteceu com o profeta Jonas, que desobedeceu e que fugiu. Aí aconteceu que ele foi mais uma vez chamado por Deus, né? Deus, depois de ele ter parado numa terra seca, Deus então deu mais uma palavra a ele, e ele então se arrependeu e foi para Nínive profetizar não, pregar a palavra, e aí ele pregou o arrependimento e muitos se arrependeram. Pois bem, fora isso, o que aconteceu depois? O profeta Naum, que também ele foi para profetizar, mas só que o profeta Naum, ele foi para profetizar, só que ele profetizou a um outro povo que já estava lá, que não eram as mesmas pessoas que estavam lá, mas eram pessoas que precisavam também se arrepender dos seus pecados. Por isso que Jonas, quando foi levado para Nínive, ele foi para pregar o arrependimento. E o profeta Naum, ele já foi para levar, profetizar quanto à destruição de Nínive, se o povo continuasse daquele jeito. Você entende o que eu estou falando? Então, cada um teve uma função. O Deus, ele nos tira, né? Não, nos escolhe, quero dizer, nos tira não, ele escolhe os seus filhos, cada um para uma função, assim como ele fez no passado com os profetas. Então, o povo de Nínive tinha voltado à iniquidade na época do profeta Naum, tá? Não, porque na época do profeta Jonas, o povo que lá estavam tinham se arrependido. E na época do profeta Naum, quando isso algum tempo depois, alguns séculos depois, então, Deus enviou o profeta Naum para profetizar contra a destruição de Nínive, que o povo precisava acabar com a iniquidade deles, né? Então, quem pregou a destruição de Nínive foi Naum. O profeta Naum, que pregou a destruição de Nínive. E o profeta Jonas, ele foi... Não, peraí, vamos voltar aqui. O profeta Jonas pregou o arrependimento. E o profeta Naum, olha a diferença tá, olha só. O profeta Jonas levou o povo, todo o povo de Nínive, ao arrependimento, que resultou na misericórdia de Deus. E o profeta Naum, ele foi para transmitir a sentença divina, né? Ou seja, foi mostrar para aquele povo que a cidade seria destruída, né? A cidade seria destruída. Isso depois do arrependimento e da misericórdia de Deus com o povo que Jonas pregou o arrependimento. Você entende? Então Deus fez cumprir em Naum a palavra dele também. Assim como ele fez cumprir a palavra com outros profetas, né? Ele fez com que Jonas pregasse lá o arrependimento e todos se arrependeram, e Deus teve misericórdia daquele povo, e logo depois, séculos depois, naquela mesma cidade, outras pessoas que estavam lá cometiam os mesmos erros que as outras antigas tinham cometido. Mentiras, erros, depravações, né?
era muitos xingamentos, muitas brigas, muitas confusões. E aí Deus viu aquilo, então enviou, né, determinou que o profeta Naum fosse lá pregar, pregar não, transmitir mesmo a sentença divina que seria a destruição de Nínive. Então, veja bem, houve uma diferença muito grande entre Jonas, né, Jonas e o profeta Naum. Jonas pregou o arrependimento e o profeta Naum, ele foi transmitir a sentença divina para aquele povo, tá certo? Não se tem muita coisa a falar do livro do profeta do profeta Naum. O profeta Naum, ele foi um profeta menor, né? Quando se fala em profeta menor, está se falando não por ele ser um profeta menor, não, uma pessoa diminuída, não. Está se falando do livro, você entende? Da escrita dele. Então, o comentário dele foi pouco, né, em relação aos acontecimentos de outros profetas, como né, Isaías, por exemplo, né, como Jó, né, e tantos outros, aquele Amós, né, esses todos são profetas menores. Agora, os profetas, eu falei Isaías não é profeta menor não, tá? Eu falei errado. Agora os profetas maiores são Isaías, qual? Isaías, Jeremias, profetas maiores, tá? Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Todos esses tiveram livros escritos com grandes coisas, muitas coisas escritas, você entende? Esses são os profetas maiores, né? Mas teve também os profetas menores, que são muitos, que depois a gente vai comentar sobre isso. Vou trazer a lista dos nomes para vocês, tá bom? Então, essa é a palavra que eu quero deixar para vocês, é a seguinte: que mentiras, orgulho, inveja, depravação, né, mau comportamento, tudo isso vai te levar para cair em pecados. Isso tudo é pecado. Então, você vai sofrer as consequências do seu pecado. Assim como Deus fez o povo de Nínive a sofrer as consequências do pecado. A não ser que você se volte para Deus e se arrependa dos seus erros, para que Deus tenha misericórdia de você, de nossas vidas. Claro que você sabe que as coisas do passado, muitas, temos que refletir para hoje, né? Trazer para hoje e refletir. Refletir quanto às suas mentiras, refletir quanto os seus pecados, por exemplo, de furto, pequenos e grandes furtos. Às vezes tá um lapisinho de um coleguinha ali, né? Até no colégio, né? Ou no escritório, seja lá onde for. Tem alguma coisa de alguém que deixou ali, você vai lá, aproveita que a pessoa não tá vendo e pega aquilo para você, sem que a pessoa saiba. Aí a pessoa volta procurando, não acha. Ah, poxa, sumiu isso assim, assim. Isso são pequenos furtos. Então, tem coisas que, mentira, falsidade, ironia, né? Querer ser uma pessoa arrogante, uma pessoa invejosa, tudo isso são coisas que não agradam aos olhos de Deus. E até em relação a roubos, furtos, o que mais que eu posso dizer? Prostituição, né? E outras coisas por aí. Tudo isso são coisas ruins, desagradáveis aos olhos de Deus, que vai só trazer prejuízo para você próprio. Vai te prejudicar, ao invés de te fazer uma pessoa feliz e alegre, vai te fazer uma pessoa triste, uma pessoa angustiada, uma pessoa que está carregando
Em vez de carregar luz, carrega trevas no caminho, tá bom? Amanhã a gente já vai dar início ao outro livro aqui, que vai ser muito bacana, né? Nós vamos dar início ao livro do profeta Abacuque, tá bom? E estamos terminando para a gente dar início ao Novo Testamento. Que coisa boa, não é mesmo? Então, olha, até amanhã, se Deus quiser. Raciocine, pense nas suas coisas que você tem feito, às vezes faz inocentemente ou já sabendo, porque ninguém é assim tão inocente que não sabe o que é certo e o que é errado hoje em dia, né? Nós devemos ter esse discernimento. Para isso, Deus nos deu sabedoria e entendimento em todas as coisas, para a gente saber discernir entre o certo e o errado e fazer o que é correto, o que é justo aos olhos de Deus e diante da sociedade, né? Diante do local onde nós vivemos, diante da sua parentela, né? Diante dos seus amigos, não importa. O importante é que você faça o que é certo, tá bom? Eu vou fazer uma pequena oração, porque eu iniciei sem orar, e vamos pedir a Deus para fazer a diferença na nossa vida, tá bom? Que Deus possa nos conduzir para que a gente possa fazer a diferença, para que a gente não venha errar, mas que Ele faça a justiça entre o justo e o perverso, entre o que é certo e o que é errado, o ímpio e o que é uma pessoa justa, tá certo? Então feche seus olhos e me acompanhe, por favor. Senhor, meu Deus e meu Pai, querido e amado Deus, nesse momento em que me coloco diante de Ti, nós nos colocamos, Senhor, diante do Senhor pela nossa fé, para pedir que o Senhor faça a diferença nas nossas vidas. Porque o Senhor prometeu que faria a diferença entre o justo e o ímpio, entre o perverso e o que é justo. Então, Senhor, faz a diferença nas nossas vidas, nos ajude nos nossos caminhos, nos nossos projetos, nas nossas questões, né? Na nossa família, na nossa saúde e em tudo que diz respeito à nossa vida, Senhor. Nós te pedimos de todo o coração, porque quando o Senhor abre os nossos olhos, quando o Senhor abre os nossos olhos para o que é certo, nós seguimos como pessoas bem-aventuradas. Então, Senhor, em nome do Seu Filho Jesus, e que em Seu nome nós venhamos fazer a diferença, mas a diferença nos nossos caminhos para o que é certo, o que é justo, que seja para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós já agradecemos, porque sabemos que o Senhor é Deus, que o Senhor nos ama e nós o amamos também. Queremos estar sempre na sua presença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, obrigado por estar conosco todos os dias e todas as noites. Amém e graças a Deus. Amém, né, gente? Glórias ao Senhor, graças a Ele que estamos aqui reunidos, agradecidos a Ele por mais um dia, por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Então, até amanhã, se Deus quiser, que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja e nos leve por caminhos diferenciados. Tchau. Bom dia para vocês, ou boa noite, ou boa tarde. Tchau.